O balneário da escola secundária de Belém em Lisboa estava carregado de vapor e silêncio pesado quando o treinador Rodrigues reuniu toda a equipa após o treino. Alexandre, tu estás expulso da equipa a partir de hoje, disse ele com voz firme e sem hesitação. Porque alguém revelou que és gay e isso não se encaixa no espírito do nosso grupo de futebol. Alex sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, o coração disparando como se tivesse levado um choque elétrico enquanto os olhares dos companheiros se voltavam para ele misturando choque, repulsa e pena. Pedro, o seu melhor amigo desde os 10 anos, baixou a cabeça, o rosto vermelho de culpa e vergonha sem conseguir sustentar o olhar. Como pudeste fazer isto, Pedro, gritou Alex com a voz quebrada, saindo do balneário correndo para o pátio onde a chuva fina de outono caía sobre as ruas de Lisboa, molhando o seu rosto misturada com lágrimas de raiva e dor. Ele sentou-se num banco molhado pensando em todos os anos de sacrifício e os treinos, ao amanhecer as vitórias que o tornaram capitão da equipa, agora reduzidas a nada só porque era quem realmente era. Ao chegar a casa, a mãe notou o seu estado perturbado e perguntou o que se passava. Alex decidiu contar tudo. O pai entrou na sala e explodiu em raiva, dizendo que isso era uma vergonha para a família católica tradicional de Lisboa e que ele tinha de escolher entre o futebol e aquela vida que não aceitava. A noite foi longa, com Alex trancado no quarto refletindo sobre as escolhas: se esconder para sempre ou enfrentar o mundo mesmo que perdesse o apoio da família e dos amigos. O preço da autenticidade parecia demasiado alto contra o sonho de jogar profissionalmente. No dia seguinte na escola os rumores já corriam como fogo, os corredores cheios de sussurros e olhares de lado. Alguns colegas viravam a cara a outros, faziam comentários baixos sobre o capitão, que agora era visto como diferente. Rafael, o seu namorado secreto de outra turma, encontrou-o no canto escondido do jardim da escola e abraçou-o discretamente, dizendo que estaria ao seu lado não importava o que acontecesse. Mas Alex sentia o peso da pressão social em Portugal, onde, embora a lei protegesse o preconceito, ainda existia forte em círculos como o futebol e as famílias conservadoras. Pedro tentou aproximar-se no intervalo para explicar que o treinador tinha pressionado muito e ele não soube mentir, mas Alex rejeitou-o, dizendo que a traição era imperdoável. O preço da amizade perdida doía mais do que qualquer lesão em campo. Assim passou a semana, com Alex isolado, treinando sozinho no parque perto do Tejo para manter a forma física, mas o coração pesado com o conflito interno entre o desejo de ser autêntico e o medo de perder para sempre o lugar na equipa que definia a sua identidade desde criança. A mãe tentava mediar as conversas em casa, preparando o jantar em silêncio, enquanto o pai mantinha-se firme, repetindo que não podia aceitar aquilo na sua casa. O dilema moral para Alex era claro: ele tinha de decidir se valia a pena lutar pela verdade ou ceder ao sistema que o rejeitava. Rafael enviava mensagens discretas encorajando-o a não desistir do amor e da vida, mas Alex passava noites em claro imaginando o que diriam os antigos companheiros se ele voltasse, o que custaria perdoar Pedro e se o futebol valia esconder quem era realmente. A pressão aumentava quando o diretor da escola chamou-o para uma reunião onde falou de direitos, mas com tom cauteloso, sugerindo que talvez fosse melhor manter a discrição para evitar problemas maiores. Alex saiu dali mais confuso do que nunca, questionando se a sociedade portuguesa que parecia aberta na televisão era realmente assim nas escolas e nos campos de jogo onde o machismo ainda reinava. No fim da semana a equipa perdeu o primeiro jogo importante sem ele e os rumores na escola diziam que o treinador começava a duvidar da decisão, mas ninguém admitia publicamente o erro. O isolamento de Alex aprofundava-se enquanto ele caminhava pelas ruas de Belém, ouvindo o som distante do fado que parecia ecoar a sua tristeza interna. A segunda semana trouxe ainda mais isolamento e o time continuava a perder jogos importantes. Sem o seu capitão, o treinador Rodrigues começava a receber pressão dos pais dos outros alunos, mas mantinha a postura dura, dizendo que o exemplo moral vinha primeiro. Alex acordava todos os dias com o peito apertado, pensando no campo vazio onde antes era o herói, agora reduzido a espectador invisível nas bancadas da escola. Rafael encontrou-o depois das aulas num café discreto perto do Mosteiro dos Jerónimos e os dois conversaram longamente sobre o futuro, o amor que sentiam um pelo outro e o medo que Rafael tinha de ser associado ao escândalo, pois ele próprio lutava com a sua identidade em casa. Alex sentia-se dividido entre o apoio de Rafael, que lhe dava forças, e a traição de Pedro, que doía como uma ferida aberta cada vez que o via no corredor da escola. O pai de Alex intensificou a pressão em casa, proibindo-o de sair à noite e repetindo durante o jantar que um homem de verdade não escolhia aquele caminho, que gerava discussões acesas onde a mãe tentava acalmar os ânimos mas acabava chorando no quarto. Alex questionava-se constantemente se tinha o direito de ser feliz ou se o preço era demasiado alto para a família que sempre o apoiara no futebol desde pequeno. Na escola o bullying sutil aumentava, com bilhetes deixados na mochila e comentários nas redes sociais que ele evitava ler para não desmoronar. Pedro tentou novamente aproximar-se durante o intervalo, confessando que tinha medo de perder o lugar de vice-capitão e que o treinador o ameaçara com a exclusão também, mas Alex virou as costas, dizendo que a amizade baseada em segredos e mentiras não valia nada. O conflito interno de Pedro era visível, mas Alex não conseguia perdoar ainda.
Rafael e Alex tiveram um momento de conexão profunda num banco do jardim público onde falaram sobre o que significava ser gay em Portugal hoje em dia, as conquistas legais versus a realidade cotidiana nas escolas e famílias tradicionais. Alex decidiu treinar sozinho todas as tardes no campo municipal perto de casa para não perder a forma física, imaginando cenários onde voltava à equipa e provava o seu valor, mas o orgulho e a dor impediam-no de pedir. A mãe começou a mediar conversas privadas com o pai, tentando mostrar que o filho continuava o mesmo rapaz responsável e talentoso, mas o pai respondia que a imagem da família perante os vizinhos e a igreja era mais importante. O diretor chamou Alex novamente para discutir o impacto no desempenho escolar e sugeriu terapia, mas Alex recusou, sentindo que ninguém entendia o seu sofrimento real. Rafael propôs que fugissem para um fim de semana discreto, mas Alex recusou com medo de piorar as coisas em casa. O dilema moral crescia. Ele amava Rafael, mas não queria arrastar o namorado para o centro da tempestade. No fim da semana a equipa perdeu outro jogo por margem larga e os rumores na escola diziam que o treinador estava arrependido, mas o orgulho impediu-o de admitir o erro publicamente. Alex caminhava pelas ruas de Lisboa à noite ouvindo o som dos elétricos e pensando se um dia a sua história seria aceita ou se ele teria de escolher entre o amor ao futebol e o amor a si próprio. O peso das decisões acumulava-se como nuvens de tempestade sobre a cidade. A terceira semana marcou o ponto mais baixo para Alex, com a equipa afundando na classificação e o treinador recebendo críticas abertas dos pais dos jogadores durante uma reunião de pais e mestres. Alex treinava sozinho no parque todas as manhãs antes das aulas, sentindo o corpo responder, mas a mente atormentada por dúvidas sobre se valia a pena continuar lutando ou simplesmente abandonar o futebol para sempre. Rafael encontrou-o após uma aula e os dois caminharam pelo Tejo conversando sobre o futuro. Rafael confessou que também sentia medo, mas que o amor que sentia por Alex era mais forte do que qualquer preconceito e que juntos podiam enfrentar o mundo. O pai de Alex intensificou as restrições em casa, proibindo até o telemóvel à noite e repetindo que não aceitaria mais aquela situação, o que levou a uma discussão violenta onde Alex gritou que não escolhia ser gay, era simplesmente quem era. A mãe chorou em silêncio, mediando como podia, mas o conflito familiar deixava Alex exausto moralmente, questionando se a família tinha razão em exigir que ele se escondesse para manter a paz. Na escola o diretor organizou uma assembleia sobre respeito, mas evitou mencionar o caso de Alex diretamente, o que gerou mais sussurros e isolamento. O preço da visibilidade era alto e Alex sentia-se sozinho apesar do apoio discreto de Rafael. Pedro aproximou-se novamente durante o almoço pedindo perdão e explicando que a pressão do treinador e o medo de ser rotulado também o afetavam, mas Alex rejeitou novamente, dizendo que a traição destruíra anos de confiança. O arrependimento de Pedro era genuíno, mas tarde demais. Alex passou noites em claro refletindo sobre as escolhas morais, se perdoar significava fraqueza ou força, se lutar pelo lugar na equipa era egoísmo ou justiça. Rafael sugeriu que escrevesse uma carta ao treinador expondo os seus sentimentos, mas Alex recusou com medo de mais rejeição. O dilema interno crescia. Ele queria provar que ser gay não o tornava menos jogador, mas o sistema parecia contra ele. A mãe começou a pesquisar grupos de apoio para famílias em Lisboa e conversou com Alex em privado, dizendo que o amava independentemente de tudo, mas que o pai precisava de tempo para aceitar a realidade. O Time perdeu mais um jogo e os jornais locais começaram a questionar o desempenho da escola, o que aumentou a pressão sobre o treinador, que finalmente admitiu em privado a um colega que talvez tivesse agido precipitadamente. Alex soube disso por Rafael, que ouviu os rumores e sentiu uma centelha de esperança, mas o orgulho ainda o impedia de dar o primeiro passo. Ele continuou treinando sozinho, aprimorando o chute e a velocidade, imaginando o momento em que poderia voltar e mostrar o seu valor sem esconder nada. O conflito entre vingança e redenção consumia os seus pensamentos. No fim da semana, Rafael e Alex tiveram um encontro secreto num cinema antigo onde assistiram a um filme sobre aceitação e saíram de mãos dadas nas ruas escuras de Lisboa, sentindo por um momento que o mundo podia mudar, mas a realidade da escola e da família esperava-os no dia seguinte. A quarta semana trouxe o anúncio do jogo final do campeonato contra a equipa rival da zona norte de Lisboa e a pressão sobre a escola atingiu o pico, com a equipa principal sofrendo lesões graves e resultados desastrosos. O treinador Rodrigues visitou a casa de Alex à noite pedindo-lhe em privado para voltar pelo bem da escola e dos colegas, admitindo que o erro fora seu, mas Alex recusou inicialmente, dizendo que não voltaria para ser tratado como exceção. O dilema moral era profundo, ele queria jogar, mas não a qualquer preço. Rafael apoiou a decisão de Alex, dizendo que o respeito próprio vinha primeiro, mas também o encorajou a pensar no impacto positivo que poderia ter se voltasse e mostrasse o seu talento. O pai de Alex soube da visita do treinador e teve uma conversa tensa com o filho, reconhecendo pela primeira vez que talvez tivesse sido duro demais, mas ainda exigindo discrição. O conflito familiar começava a suavizar lentamente. Na escola o diretor chamou uma reunião de emergência com a equipa e o treinador, onde se discutiu abertamente o caso de Alex. Alguns jogadores defenderam-no, outros permaneceram em silêncio. O ambiente estava carregado de tensão e arrependimento.
Pedro pediu a palavra e confessou publicamente a traição motivada por ciúmes do lugar de capitão, pedindo perdão a Alex, que ouviu em silêncio mas não respondeu imediatamente. O peso das palavras de Pedro ecoava no ar. Alex passou a noite refletindo sobre todas as conversas com Rafael sobre o amor à família e o futebol, decidindo finalmente assistir ao jogo final da bancada para apoiar de longe sem comprometer os seus princípios. Rafael acompanhou ao estádio no dia do jogo, segurando a sua mão discretamente nas sombras e sussurrando palavras de força. O romance entre eles fortalecia-se no meio da tempestade. A equipa rival liderava o campeonato e o jogo prometia ser épico, mas as lesões deixavam o time da escola enfraquecido. O treinador olhava para as bancadas com esperança, mas Alex manteve-se firme na decisão. Durante o aquecimento, Alex sentiu o coração acelerado, lembrando todos os jogos passados e o preço pago pela verdade, o dilema de voltar ou não consumiu, mas ele escolheu observar primeiro. O jogo começou com a equipa da escola perdendo cedo e o público da escola começava a murmurar sobre a ausência de Alex. O treinador fazia substituições desesperadas, mas nada funcionava. O clima no estádio era de desespero crescente. O jogo final chegava aos minutos finais, com a equipa da escola perdendo por 2 golos e o treinador Rodrigues olhando desesperado para as bancadas onde Alex assistia em silêncio. Aos 88 minutos, uma lesão grave no avançado principal forçou o treinador a tomar a decisão e ele gritou o nome de Alex, pedindo-lhe para entrar como substituto de emergência. Alex hesitou por um segundo, olhando para Rafael, que acenou com a cabeça em apoio e correu para o campo vestindo a camisola da escola. O público murmurou surpreso, mas o jogo continuou. Nos primeiros toques, Alex sentiu a adrenalina voltar ao corpo, respondendo como sempre, e ele começou a organizar o ataque com passos precisos que surpreenderam a defesa rival. Aos 90 minutos o marcador ainda mostrava a desvantagem, mas Alex roubou uma bola no meio-campo e avançou driblando 2 defesas. O estádio inteiro prendia a respiração. No último minuto de compensação, aos 93, Alex recebeu a bola na entrada da área, fintou o último defensor e chutou com toda a força o gol do último minuto, entrando no ângulo superior. O estádio explodiu em gritos de alegria e o árbitro apitou o fim do jogo com a vitória por 3-2. Os companheiros correram para abraçá-lo, o treinador chorou no banco e o público da escola começou a cantar o nome de Alexandre repetidamente. O preconceito parecia dissolver-se no momento da vitória. Pedro aproximou-se pedindo perdão novamente e Alex aceitou o abraço, sentindo que o preço da dor valera a pena, mas no fundo questionava se a mudança era real ou apenas temporária. Rafael esperou-o fora do campo com um sorriso orgulhoso e os dois caminharam juntos para casa sob as luzes de Lisboa, conversando sobre o futuro. A escola mudou a atitude publicamente, com o diretor e o treinador pedindo desculpas formais e os colegas aplaudindo Alex nos corredores, mas Alex sabia que o preconceito não desaparecia com um golo, apenas se escondia temporariamente. Sentado com Rafael no banco do jardim dias depois, Alex refletiu sobre todas as escolhas, o sofrimento da família, a traição de Pedro e o apoio incondicional do namorado, perguntando-se se um único golo pode realmente apagar o preconceito enraizado ou apenas disfarça-o temporariamente. Será que um único golo pode realmente mudar as atitudes de uma escola inteira ou apenas revela o quão superficial é a aceitação quando se ganha o que achas certo ou errado?